Se você é proprietário de um negócio no setor de alimentação, seja restaurante, bar, pizzaria, cafeteria ou hamburgueria, ou mesmo está pensando em ingressar no setor de alimentação, eu quero te compartilhar o principal item que você precisa se preocupar para garantir que vai ter uma empresa realmente lucrativa. Bom, meu nome é Rafael, sou consultor da Guia Chefs, já fui proprietário de restaurante e estou no setor há mais de 15 anos. E atendendo tantas operações, o que eu vejo é que muitos proprietários se enganam com os principais motivos que fazem com que a sua operação não tenha lucro lá no final do mês. E por que que isso pode acontecer? Porque o seu negócio é um conjunto de vários números. Então, se você não conseguir agrupar esses números em indicadores e conseguir ter uma interpretação fácil, rápida, tornar a gestão prático dentro do seu dia a dia, você não vai conseguir tomar boas decisões. Então, se você tentar alimentar todos os dados, medir todos os dados e interpretar todos eles, possivelmente você não vai acabar fazendo isso. Você vai se frustrar, você vai desanimar, você não vai ter um retorno daquela ação e aí você vai parar de fazer. Então, primeira coisa que você precisa se preocupar é, de fato, com os números que são relevantes. Isso eu vou trazer aqui para você. Segundo, é você ter uma classificação para esses gastos, para você conseguir ter uma distinção do porquê que você não está tendo lucro. Então, primeira coisa, se preocupar com aquilo que realmente é importante. Seu tempo é um recurso limitado, você precisa gerenciá-lo bem. Existe uma classificação teórica de que quando nós temos gastos relacionados à produção, nós chamamos de custo, e quando nós temos gastos relacionados à estrutura, nós chamamos de despesa. Mas eu quero simplificar ainda mais para você. Até porque essa distinção entre se você trata um gasto como custo e ou despesa depende da relevância. Em alguns negócios, por exemplo, energia elétrica, se ela é muito representativa dentro do seu negócio, a gente tem que jogar para custo. Mas na maioria dos casos, se não é tão representativo assim, a gente joga para despesa. Como que nós vamos então dividir? Nós vamos separar os gastos que são variáveis, ou seja, quando você vende, quando você produz, esses gastos acompanham, e os gastos fixos, que eles não acompanham ou eles têm um pequeno acompanhamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por quê? Dessa forma, você vai conseguir ter um diagnóstico claro da situação do seu negócio e o caminho mais prioritário para você desenvolver as práticas de gestão para sair desse cenário e conseguir conquistar cada vez mais lucro. Exemplos reais dessas situações. Negócios gastronômicos tendem a ter um gasto variável muito alto, porque diferente de serviço, nós temos que comprar aquele produto, conservar aquele produto, produzir bem aquele produto, para depois entregar bem aquele produto. Então, nessa série de eventos, nós temos gastos altos que fazem com que o seu gasto variável total seja muito alto. Se esse gasto não estiver muito otimizado dentro do seu negócio, o que você vai querer fazer? O único indicador que a gente acaba conhecendo quando a gente não conhece todas as práticas de gestão é o faturamento. E a única solução é vender mais. Só que como você tem gastos variáveis altos, toda vez que você vender, você vai ter cada vez mais gastos. E o que ocorre aqui é que você vai ter que ter muito esforço para pouco resultado. Em algumas situações, também é normal que, quanto mais complexa fica a sua operação, quanto mais recursos de insumos você tem, quanto mais colaboradores você tende a ter ainda mais desperdício e falta de processos, não conformidades dentro do seu negócio. Aquele gasto variável fica proporcionalmente ainda maior. Aí você vai ter bastante faturamento e pouco ou quase nada de lucro. É um cenário normal no nosso setor. Por isso que com frequência a gente vê restaurantes e bares lotados e de repente eles estão à venda. No outro cenário, nós temos gastos fixos muito altos. E aí não tem jeito. Seu negócio vai precisar aprender a vender mais e vender melhor. Tome sempre cuidado com isso, porque vender melhor é o que faz a diferença. Se você olhar só para vender mais, pode ser com que o seu cliente sempre esteja escolhendo aqueles produtos que não são tão rentáveis dentro do seu negócio. E, novamente, você vai ter que ter muito esforço para pouco resultado. Agora eu vou citar os principais motivos que fazem com que esses gastos sejam altos. Na parte de gastos variáveis, lá na precificação, na sua ficha técnica, se o seu CMV está muito alto, essa precificação não está correta. Ou se é o seu CMV real. A sua precificação está até ok, mas quando vai para a realidade, quando vai para a prática, você tem uma série de não conformidades que faz com que esse CMV fique muito maior do que na teoria. Tá? São eventos que você não se preocupa, você não mede, você nem imagina que estão acontecendo, que está comprometendo o seu lucro.
Quando a gente soma isso com as taxas de cartão de crédito, de débito, antecipação, taxas da plataforma do iFood e o regime simples, né, o seu imposto de renda, você tem gastos variáveis muito altos. Vai ter que ter muito esforço para pouco resultado. O segundo cenário de gastos fixos altos, o que pode ser? Primeira preocupação é o aluguel. Então, ele é perigoso você exceder 8 a 10% do seu faturamento. Para você que tem um negócio, se você tem um aluguel que já está acima desse percentual, você vai precisar vender mais. Se você está planejando abrir um negócio, tome cuidado. Pode ser um ponto ótimo, uma fachada, uma estrutura ótima, mas saiba que o seu negócio vai precisar vender para que esse aluguel represente 8 a 10% do faturamento. Depois nós temos outros gastos que, somados ao gasto fixo, podem ser perigosos. Energia elétrica, água, contador, sistema, manutenção predial, manutenção de informática, manutenção de equipamentos. E um outro indicador que também é importante é o seu gasto com mão de obra. Nós vamos alocar ali em gastos fixos. Para você ter, então, uma rota clara, pega os seus números, soma lá os seus gastos variáveis, divide pelo seu faturamento. Se estiver muito alto, saiba que você vai precisar otimizar, não olhar só para vender mais, mas otimizar esses recursos, processos, CMV, estoque, compras. Tem aqui na descrição um link onde você pode desenvolver essas práticas no seu negócio, que aí você vai conseguir ter cada vez mais lucro. Da mesma forma, pega os seus gastos fixos, divide pelo seu faturamento. Se tiver um percentual muito alto, você vai precisar vender mais. Não é porque você tem um conceito incrível, um produto incrível, que o seu cliente vai lá bater na sua porta querer comprar. Precisa aprender a vender e tem uma série de práticas de gestão que você pode implementar no seu negócio. Também vai ter aqui nos comentários para você desenvolver. Se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você, deixe seu like. Isso vai nos motivar a gravar cada vez mais assuntos assim. E se você quiser alguma pauta específica, deixa aqui também nos comentários que eu vou gravar esse tema.